Você já ouviu falar que no Brasil pode enfrentar uma recessão nos próximos anos? Calma, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas existem alguns sinais que merecem a nossa atenção. E assim, eu quero explicar isso de uma forma tão simples que qualquer pessoa consiga entender. Vamos começar pelo básico. O que é uma recessão? Imagine uma cidade inteira. Tem supermercado, restaurante, salão de beleza, consultório, loja de roupas, oficina, academia. Todo mundo depende de uma coisa: pessoas comprando. Agora imagine que de repente as pessoas começam a gastar menos. Não porque ficaram pobres necessariamente, mas porque estão preocupadas. A parcela do financiamento aumentou, o cartão está caro, o supermercado está mais caro, a gasolina aumentou, a conta de luz aumentou e o salário não acompanhou tudo isso. Então a pessoa começa a pensar: isso aqui eu compro depois. Ah, vou diminuir os restaurantes. Caramba, eu vou fazer menos compras. E aquela terapia? Talvez eu marque para a semana que vem. Quando milhões de pessoas fazem isso ao mesmo tempo, acontece uma coisa: as empresas começam a vender menos. E se vendem menos, algumas reduzem custos, contratam menos, investem menos, algumas podem até demitir. E aí essas pessoas passam a consumir menos também. É uma espécie de efeito dominó. Isso é, de forma bem simples, o que acontece quando uma economia entra em uma forte desaceleração e pode chegar a uma recessão. Agora vamos entender por que os juros são tão importantes nessa história. Hoje o Brasil trabalha com juros muito altos. E juros altos têm um objetivo: diminuir o consumo e ajudar a controlar a inflação. Parece estranho, né? Mas funciona assim. Se pegar dinheiro emprestado, fica muito caro, as pessoas pensam duas vezes antes de comprar, certo? A empresa também pensa duas vezes antes de fazer um financiamento ou investir em uma nova unidade. E isso ajuda a diminuir a pressão sobre os preços. Só que existe um problema, né? Juros altos durante muito tempo podem esfriar demais a economia. É como colocar o pé no freio de um carro e aí você pisa no freio hoje, mas o carro não para imediatamente. A economia também demora para sentir completamente os efeitos dos juros. E é por isso que muita gente está olhando para 2027 com muita atenção. Agora vamos colocar mais um ingrediente nessa história: os preços. Você provavelmente já percebeu isso no supermercado. Isso comigo é todo dia. Você compra as mesmas coisas e gasta mais. Às vezes nem percebe, mas aí quando olha a conta no final do mês, no final da semana, pensa: como eu gastei tudo isso? Isso é a inflação. E existe ainda uma questão climática que, caramba, pode piorar alguns preços. Estamos entrando em um período que existe uma possibilidade importante do El Niño. E o El Niño altera o clima em várias regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil. Pode mudar o volume de chuva, temperaturas e condições para a agricultura. E o que isso tem a ver com o seu bolso? Tudo. Imagine que uma determinada produção de alimentos seja prejudicada. Matemática: se produz menos e as pessoas continuam querendo comprar a mesma quantidade, o preço pode subir. E aí eu tô falando não é só de comida, irmão. Problemas climáticos também podem afetar energia, transporte e outros custos. Então podemos ter uma situação em que as coisas continuam caras, os juros continuam altos e as pessoas começam a gastar menos. E essa combinação que merece atenção. Agora eu quero trazer isso aqui para uma situação mais próxima da nossa realidade. Vamos falar de dentistas e psicólogos. Imagine uma psicóloga que atenda, sei lá, 50 pessoas por mês. Ela tem aluguel, tem impostos, tem funcionários ou outros profissionais, tem sistema, internet, marketing, equipamentos e várias outras despesas. Agora imagina que a economia comece a apertar. O paciente que fazia 4 sessões por mês passa a fazer 2. Outro paciente começa a fazer uma sessão a cada 15, 20 dias. E outro decide parar temporariamente. E outros nem vão. O problema é que a conta da luz da clínica dela não diminuiu. A internet não diminuiu. O imposto não necessariamente diminuiu. E os salários continuam. Ou seja, o faturamento cai, mas boa parte dos custos continua igual. E com o dentista aparece algo parecido. Uma pessoa que faria um tratamento odontológico mais caro pode pensar: vou esperar mais um pouco. Ou, caramba, vou fazer só o que é urgente. Depois eu volto para terminar. E isso pode afetar bastante o caixa de um consultório. Perceba, não precisa acontecer uma crise gigantesca. Se uma clínica perde 10, 12, 15% do faturamento, mas continua com praticamente os mesmos custos, isso já pode representar um problema. E aí vem aquela pergunta:
Quanto custa manter esse negócio funcionando durante um mês? 2 meses? 3 meses? 5 meses? Você teria dinheiro para atravessar uma fase ruim? Essa é uma pergunta muito mais importante do que simplesmente quanto eu faturo. Agora, vamos para a parte que interessa o investidor. É possível ganhar dinheiro em um cenário desses? Sim, mas não significa sair comprando qualquer ação que caiu, qualquer fundo imobiliário, stock rates. Esse é um erro muito comum. E existe outra coisa interessante. Quando os juros estão muito altos, alguns investimentos ficam muito atraentes e a gente acompanhou há pouco tempo na bolsa. Ou seja, a economia ainda pode estar ruim, mas os investidores que já podem estar olhando para a recuperação que vem depois, tendem muito a ganhar. O que podemos fazer é estar preparados, ter caixa. Quer ver? Imagine duas pessoas. A primeira passa os próximos meses gastando tudo, cheio de dívidas, sem reserva de emergência. A segunda controla os gastos, monta uma reserva e mantém dinheiro disponível para investir. Se uma crise acontecer, quem vai estar em melhor situação? Claro que é a segunda. Existe uma lição muito importante aqui. Crise não cria oportunidade para todo mundo. Crise cria oportunidade principalmente para quem está preparado. Quem tem dinheiro em caixa consegue comprar ativos quando os preços estão baixos. Quem está muito endividado precisa vender ou cortar gastos justamente no pior momento. Ou seja, não espere a crise chegar para começar a se organizar. E assim, eu não estou dizendo para você ter medo de 2027, ter medo de El Niño, ter medo de recessão ou alguma coisa assim. Eu estou dizendo para você entender que a economia funciona em ciclos. Tem época de crescimento, tem época de aperto, tem época em que tudo parece fácil. E tem época em que precisamos ser mais cuidadosos. Não sei, talvez o Brasil entre uma recessão em 2027, talvez não. O futuro ninguém conhece, mas existe uma coisa que você consegue controlar: a sua preparação. Controle suas dívidas, tenha uma reserva, não viva sempre no limite e cuide do seu negócio. Porque no final das contas a grande vantagem não é prever o futuro, é estar preparado quando o futuro chegar.